Muito bom dia a todos, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe por sua graça e misericórdia. Vamos falar um pouquinho, trazer uma pequena advertência sobre o orgulho. O orgulho, ele destrói as pessoas, assim como outras obras da carne, né? No Salmo 10, versículo 2, nós encontramos: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Quer dizer, o orgulho, ele leva a pessoa a se tornar arrogante, leva a pessoa a perder a simplicidade. A pessoa, através disso, se torna soberba, né? A pessoa leva a soberba. E a soberba cinge o pescoço como um colar das pessoas. E ela se veste de violência como de um adorno. Ela não aceita a pessoa que tem esta arrogância, essa soberba adquirida pelo orgulho. Ela não se humilha. Ela não aceita a correção. Ela não se... Tem as pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. É bom não levar mesmo, mas joga o desaforo no bueiro, né? Eu li uma certa vez uma história da árvore do problema. O que seria essa árvore dos problemas? O marido, ao chegar em casa, ele tinha uma árvore bem na entrada, depois do portão, e quando ele chegava, então o que ele fazia? Ele primeiro ia na árvore e ali ele deixava aquilo que tinha lhe ofendido, aquelas palavras que ele tinha humilhado, aqueles desaforos aos quais ele sofreu. Então se cumpre isso aí, eu não levo para casa, eu chego ali e deixo na árvore do problema. Porque se ele chegar em casa com aquilo, automaticamente não vai ser muito boa as coisas ali dentro. Vejam bem como isto pode ser prejudicial à vida do indivíduo, daqueles que convivem com ele no mesmo lar, da esposa, dos filhos. Então os problemas, eles às vezes perturba as pessoas. E as pessoas então descontam em quem não tem nada com isto. A gente vê muito disto quando a gente está sendo até demorado o atendimento ali no caixa do supermercado. Então às vezes as pessoas dizem: eu estou pagando, então tem que ficar nessa fila. Bom, você está reclamando para a pessoa errada, né? A moça ou o moço do caixa, não é ele o culpado de ter poucos atendentes. Estão vendo? E às vezes a gente fala o que não devia falar, da maneira que não deveria falar, e para a pessoa que não deveria estarmos falando. Ser franco não é ser arrogante. Ser franco não é ser furioso. Ser franco não é ser soberbo. Não é ser orgulhoso. Ser franco é falar o que deve ser falado, da maneira correta de se falar e para quem se deve falar. Estão vendo? São as coisas que o Espírito Santo, se dermos lugar a Ele,
Ele colocará isso em nossos corações, em nossas vidas. Vejam bem, porque vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ser humilde não é ser tolo. A humildade não é isto. Ser humilde é saber a sua posição e procurar mantê-la sem destruir aqueles que estão abaixo de você. É manter a sua posição. Isso é ser humilde. Porque quando a soberba vem, porque a pessoa às vezes, porque subiu um pouquinho, ganhou um cargo melhor numa empresa, ou mesmo na igreja, então aí ele acha que ele é superior àqueles que não receberam. Porque ganha um pouco mais de dinheiro, se acha superior ao que ganha menos. Isso é orgulho e soberba. Isso não é próprio, não é um fruto do Espírito. Não é algo que o Espírito Santo promove. Mas vejam bem, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Paulo chegou a dizer: aquele que está em pé, olhe que não caia. Olhe que não caia. Mantenha a sua posição com altivez e com humildade. Vejam só como é necessário, meus irmãos, minhas irmãs, nós estarmos buscando recebermos de Deus a mansidão do Cordeiro, a mansidão de Cristo. Eu sou manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde. Agora Cristo é o maior. Ele deu exemplos para nós, como devemos ser. Que às vezes nós achamos tão difícil, tão pesado. Olha, mas Deus capacita-nos. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não vencerá o diabo sem Jesus. Pedro achou que poderia vencer, mas ele viu que ele não poderia vencer ao negar a Jesus por 3 vezes. Ele descobriu que ele não conseguiria vencer. E Jesus sabia muito mais do que eles. Como ele sabe muito mais do que eu, do que todos nós, que nós não poderemos vencer o mundo, vencer a nós mesmos sem ele. Então por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Crede em Deus, crede também em mim. E ele disse: eu venci o mundo. E como que nós vamos vencer o mundo? Como vamos vencer a altivez? Como vamos vencer a presunção? Como vamos vencer o orgulho, a soberba? É com ele em nós, recebendo através da sua bondade, da sua graça, a sua natureza. Ele nos faz participantes da natureza divina. Então não é próprio do justo o orgulho. Então às vezes cantava aquele hino lá, canta-se: eu me orgulho de ser cristão. Eu nunca gostei, não é próprio meu ter orgulho, nem de ser cristão. É uma bem-aventurança minha, da graça ter me alcançado e ter me dado esse conhecimento da palavra.
Veja, Provérbios 21:4. Olhar altivo e coração orgulhoso é lâmpada dos ímpios. Deixa eu ler de novo. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. É pecado. O olhar altivo. Tudo isto, o orgulho, coração orgulhoso, soberbo. Agora veja bem, vamos lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, são as três, vamos dizer, eu falo assim, os tridentes do diabo. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu essas três tentativas, essas três investidas do diabo. Eu tenho que ser maior do que ele, eu tenho que ter mais. Ele não pode passar na minha frente. Eu não aceito a derrota. Isso é soberba. Eu não aceito a derrota. Eu vou usar de artimanhas para que eu possa ganhar. Isso é soberba. Isso é pecado. Nós estamos realmente numa jornada e nós precisamos da ajuda de Deus. Israel jamais conseguiria chegar em Canaã, a terra prometida, sem Deus. E agora, às vezes, a gente pode pensar que vamos chegar sem? Jamais. Sem mim, nada podeis fazer. Eu reconheço isto. Você reconhece isto? Então, que Deus nos ajude, Pai. O Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê mais de Ti, mais do Espírito de mansidão. Ensina-nos a humildade, a perseverança, a paciência, que nós saibamos amar, compreender, respeitar, sermos humildes, nunca nos julgarmos acima de ninguém, como diz o apóstolo Paulo, que cada um de vós considere o outro superior a si mesmo. Mas que bondade quando isso atingir os nossos corações. O esposo considera a esposa considera o esposo, os pais os filhos os pais. Mas que bênção! Não precisa ali de uma imposição, não precisa ali de uma ditadura, não precisa ali de uma soberba, de uma violência humana, de uma força física. Não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Oh, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a sermos aquilo que precisamos ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Tenham todos um belo e maravilhoso dia na presença do Senhor.